Pai amado, eu sei que existem pessoas que vieram aqui pela primeira vez, existem outros que já estão aqui há tanto tempo, mas que ainda têm dificuldade de escutar o Senhor. E eu quero te pedir nessa noite, Espírito Santo, limpa os nossos ouvidos espirituais, que possamos te ouvir nesse lugar. Eu cancelo toda resistência, toda barreira no mundo espiritual, todo impedimento, todo espírito de distração ou de distorção de tudo aquilo que é falado daqui, que chegue com clareza diante das pessoas que estão nos ouvindo. Sejam os que estão presentes, os que estão assistindo em casa, ou aqueles que vão assistir posteriormente essa palavra na internet. Que essa palavra chegue com clareza. Pai, eu não quero ser obstáculo para aquilo que o Senhor tem a fazer. Que nessa noite, Pai amado, haja um canal direto do céu com a terra, onde o Senhor se mova com liberdade em nosso meio. Nós queremos estabelecer nessa noite profética tudo o que é necessário para que as tuas promessas para esse segundo semestre se cumpram em nossas vidas. Cada pessoa que entrou aqui preocupada, cada pessoa que chegou a esse lugar ansiosa, cada pessoa que chegou nesse lugar com medo, nós queremos declarar que sairão daqui cheios de esperança e de vida, porque Tu és a ressurreição e a vida, e todo aquele que crê em Ti, ainda que esteja morto, viverá. Nós declaramos uma noite de ressurreição e vida, em nome de Jesus. Diga amém. 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 Aplauda o Senhor. Pode tomar o teu lugar. Eu estava falando com o apóstolo Eli, provavelmente não seria necessário eu ministrar nessa noite, né? A pastora Zelinda, ela falou em síntese tudo aquilo que eu iria falar. O nome da palavra é ressurreição, e todo o tempo que eu estava preparando essa palavra, Deus me falava do quão profético é o mês de agosto para as nossas vidas como igreja, o mês 8. Nós não somos místicos, nós não acreditamos em numerologia, mas nós sabemos que Deus se move através de alguns ambientes proféticos e de algumas estações que nós podemos espiritualmente compreender e captar. A palavra de Deus fala que entre as tribos de Israel havia uma tribo, uma das menores dela, que se chamava tribo de Isacar, e todas as outras tribos maiores vinham até eles consultá-los nos momentos de guerra, porque eles tinham uma habilidade que os outros não tinham, a habilidade de discernir os tempos, a habilidade de discernir as estações, a habilidade de perceber quando algo começava a mudar. E é isso que nós podemos perceber nessa noite profeticamente, que há algo que está começando a mudar, há um ambiente profético que nos aponta um novo começo a partir de hoje. E nós vamos falar sobre isso nessa noite. Hoje é o último dia do mês de julho, amanhã nós começamos o mês 8, primeiro dia do mês 8, e eu queria dar para vocês algumas informações bíblicas que são interessantes para que você possa entender esse momento que nós estamos entrando. O número 8 na Bíblia está associado com a ressurreição. Quando você vê o 8 na Bíblia, está sempre conectado a algo de ressurreição, o início de uma nova estação. O número 8, quando você coloca ele deitado, ele simboliza o infinito, eternidade. E quando você o levanta, ele representa ressurreição. A palavra oitava, no latim octavos, ela simboliza para a música o intervalo entre a primeira e a última nota. Nós temos 7 notas musicais, mas quando você fala a oitava, eu não sou músico, vocês me corrigem se eu estiver falando besteira. A oitava é a primeira, num tom acima ou abaixo. É isso, Zé? Você está me olhando com uma cara que eu não quero dar bote na área de música. Mas uma vez que a oitava nota repete a primeira nesse nível mais alto ou mais baixo, a oitava ela representa exatamente isso, um novo começo. Um novo começo não de algo que estava incompleto, um novo começo de algo que já foi encerrado, de algo que já foi finalizado, mas está sendo novamente iniciado. É exatamente o marco do cristianismo, é exatamente o símbolo da nossa vida com Cristo. Você sabe qual que é a grande diferença do cristianismo para o judaísmo? É que o judaísmo parou no 7. Os judeus
conseguem entender Jesus como um homem, como um profeta, mas não conseguem acreditar que o Filho de Deus ressuscitou. O 8º dia, a ressurreição, essa característica do 7 mais 1, porque o sábado, ele é mais do que o dia de descanso, ele se torna o primeiro dia da semana. O cristianismo repousa sobre esse 8º dia, que se tornou o primeiro, assim como a 8ª nota é o recomeço da primeira. O final de uma fase da obra divina e o começo de uma nova. É isso que significa. Isso dá, se o 7 fala de plenitude, o 8 significa Deus começa novamente sobre algo que está pleno, acabado. O Senhor Jesus ressuscitou dos mortos no primeiro dia da semana, que é o 8º. Noé, eu quero dar só alguns dados para você com relação ao 8º dia. Noé é a 8ª pessoa preservada por Deus. Está em 2 Pedro 2,5, se você quiser tomar nota. Ele tem uma família de 8 pessoas que saiu da arca, que passou por um processo de inundação que representa a morte. Ou seja, um símbolo de ressurreição que saiu das águas, que saiu da morte. Deus ordenou a Abraão que circuncidasse todas as crianças do sexo masculino no 8º dia de vida. E o significado da circuncisão nada mais é do que a retirada do corpo da carne. Entenda o que é a ressurreição, meu irmão. A ressurreição é o início de uma nova vida. A ressurreição simboliza que você está rompendo com a carne. A ressurreição significa um processo onde você é levado de tudo aquilo que te prende na terra para uma vida que você já não está mais preso à força da gravidade. A ressurreição antecede a ascensão. Tem algo que Deus está fazendo nesses dias que vai tocar a minha e a tua vida. Você pode estar falando aonde isso implica na minha vida pessoal. Eu estou te dando o contexto macro, mas isso vai chegar naquilo que é a tua vida individualmente. O leproso só podia ser limpo no 8º dia, em Levítico 14, 10 ao 23. O feixe das primícias era agitado diante do Senhor no 8º dia. 50 dias depois da festa de Pentecoste, que significava a vinda do Espírito Santo e o começo de uma nova estação. Os sacerdotes eram consagrados por 7 dias e no 8º dia eles começavam um novo ofício. No 8º ano os filhos de Israel semeavam a terra novamente depois de um período de descanso. O Salmo 8 fala do reinado do Senhor sobre a vida dos homens. A transfiguração do nosso Senhor Jesus aconteceu no 8º dia. Meu irmão, é interessante observar que a Bíblia só registra 8 casos de ressurreições individuais. 8 pessoas ressuscitaram, que são divididas da seguinte forma: 3 no Antigo Testamento, 3 nos Evangelhos e 2 no livro de Atos. 8 ressurreições. Você acha que tem acaso nessas coisas que eu estou te falando? Você consegue entender um Deus que flui, que se move através de estações? O filho da viúva de Serepta, a filha da viúva de Naim, Dorcas ou Tábita, o filho da mulher de Jairo, a filha do chefe da sinagoga, Eutico, e depois, em 2 Reis, a Bíblia fala da ressurreição já de um homem adulto, assim como no Novo Testamento também fala da ressurreição de Lázaro. Há simetrias entre as ressurreições do Antigo e do Novo Testamento, mas no total todas elas interam 8. Então o 8, profeticamente, está totalmente ligado à ressurreição. Nós estamos entrando no mês 8. Num ano onde Deus nos deu uma palavra profética que é um tempo de conquistar, expandir e ousar, que parece uma loucura, parece uma insanidade, num ano onde o nosso país enfrenta tantas dificuldades que tem nos atingido, como pessoas, como empresas, como indivíduos. Quantos aqui têm enfrentado dias difíceis? E Deus nos fala que nesse tempo de dias difíceis, Deus nos faria conquistar, avançar
e expandir. Nós temos como igreja a responsabilidade de anunciar e manifestar a boa nova da ressurreição. E hoje especificamente, Deus falou exatamente comigo a mesma coisa que a Zelinda ministrou. Nós precisamos declarar que amanhã começa uma nova história. Amanhã começa um novo tempo. Existem pessoas aqui que vão ter suas vidas completamente transformadas a partir de amanhã. Nós começamos um tempo de ressurreição. E eu quero que você preste atenção em situações na sua vida que já aparentam estar mortas. Eu quero que você comece a prestar atenção em situações na sua vida que parece que já estão cheirando mal. Porque são essas situações que Deus vai transformar de uma maneira sobrenatural. Porque a ressurreição não se explica naturalmente. A ressurreição não é algo que você consegue compreender. Não existe lógica. Porque a ressurreição é mais do que um fato. A ressurreição é mais do que uma ação. A ressurreição é mais do que uma vitória sobre a morte. A ressurreição é uma pessoa, e essa pessoa tem nome. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que você viva situações de morte, vem um tempo de vida sobre você, em nome de Jesus. Você sabe o que quer dizer a ressurreição na minha vida e na tua? Que não existe nada que possa nos deter. Quantos aqui já ouviram pessoas dos seus amigos no ambiente de trabalho falar assim: ah, cara, fica tranquilo, a gente dá jeito para tudo, só não dá jeito para a morte. Quando já ouviram pessoas falar assim? Quando falarem para você, fala assim: meu irmão, a gente só não dá jeito para a morte, pode ser no teu caso, entre os teus amigos, porque aonde eu vivo, na minha casa, na minha família, para a morte a gente dá jeito também. É isso que eu estou falando, é nessa fase que a gente está entrando. É nesse tempo que nós estamos mergulhando. Enquanto o mundo para diante dos problemas, nós seguimos avançando. Nós não nos detemos nas coisas que exteriormente acontecem nas nossas vidas, porque nós carregamos dentro de nós aquele que é a ressurreição e vida. Sabe, o apóstolo Hélio falou desse livro, e eu fiquei feliz com a alegria de vocês. Isso é sinal que a gente aprende como igreja, a chorar com os que choram, e se alegrar com os que se alegram. Eu não quero começar a fazer agradecimento, porque senão eu posso esquecer alguém. Mas isso aqui é um marco na minha vida, não pelo fato de escrever um livro. Quem me conhece sabe que está longe de eu me preocupar isso, ter meu nome num livro. A capa desse livro Deus me deu numa visão, e que o Davi, que é dessa casa, conseguiu retratar de uma forma poderosa. A cruz como uma janela através do qual você consegue ver o mundo de uma forma diferente. E todo esse processo de escrever esse livro foi algo que aconteceu e foi sendo gerado por Deus na minha vida nos últimos 2 anos. E num momento onde externamente parecia ser o momento de maior retrocesso na minha vida, para Deus foi o momento de maior progresso de Cristo em mim. Porque Deus nunca se moveu e nunca se move por aquilo que acontece exteriormente na sua vida, mas por aquilo que Ele pode produzir dentro de você. E nesse momento, Deus começou a construir uma história. E o Senhor me falou: escreve essa história. Escreve essa história, porque essa história vai poder ser muitas vezes uma maneira das pessoas entenderem a revelação de Cristo. O que esse livro, se a gente torcer ele um pouco, pode escorrer gota de suor e de sangue. De tanto que eu apanhei para sair isso aqui. Isso aqui saiu de uma prensa, que nem a gente põe azeitona para sair azeite. Esse livro saiu de uma prensa. E daí depois que ele saiu do outro lado, o Senhor falou: volta, põe de novo para ser mais um pouquinho. Daí prensou dos dois lados, depois a hora que eu achei que estava bom, prensou mais um pouquinho, daí o resultado final foi isso aqui. O nome do livro é Cristo de Dentro para Fora. E eu acredito que todos nós, se não conseguimos enxergar a vida, as pessoas, as circunstâncias através de Cristo, nós nunca vamos poder falar de fato que sabemos o que é ser cristão.
O cristianismo sem Cristo não passa de uma religião vazia. E aqui quando eu falo religião, eu falo de uma forma pejorativa, porque tem gente que ainda usa a expressão religioso para falar algo bom. Às vezes eu cruzo com gente no trabalho, o cara fala assim: nossa, que legal, você parece ser muito religioso. Quantos já ouviram essa expressão achando que a pessoa quer te dizer assim: ah, você é uma pessoa que busca a Deus. Ele fala assim: você é religioso. Mas eu estou usando a palavra religioso não como algo bom, de forma pejorativa. Porque ser religioso não significa absolutamente nada. Frequentar uma igreja não significa absolutamente nada. Se Cristo não for revelado na tua vida de dentro para fora, a tua e a minha vida não passam de uma mentira e de um ritual de frequentar um lugar. Toda transformação começa dentro de você. Por isso, eu não me importo muito se eu prego, se eu não prego, se eu escrevo um livro, se eu não escrevo. Porque o importante não é o que você manifesta exteriormente, o importante é da onde vem a fonte do que você manifesta. Nós temos como igreja a responsabilidade de anunciar e manifestar a ressurreição, transportar as pessoas da morte para a vida. Quando nós levamos as pessoas a Cristo, nós estamos levando as pessoas a um novo nascimento, amém? Quantos aqui já experimentaram nascer de novo? Quantos nasceram de novo? E quantos que nasceram de novo, cresceram? Aí que está a pergunta. Porque você nascer de novo e continuar um bebê espiritual, você sabe, durante muitos anos como igreja, nós entendemos que a nossa responsabilidade era levar a pessoa a levantar a mão e falar: eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Sabe o que aconteceu? Você acabou de dar luz a um bebê, amém? Geramos um bebê, nasceu. Daí você pega esse bebê, aqui é uma lata de lixo. Você abandona o bebê do lado da lata de lixo e fala: que alegria. Daí você chega na igreja. Irmãos, eu queria testemunhar. Eu ganhei 10 pessoas para Jesus. Essa semana eu saí, evangelizei, ganhei 10 pessoas para Jesus. E você fala: cadê as 10? Estão lá do lado da lata de lixo. E daí a igreja se levanta e fala: glória a Deus, aleluia, alcançamos 10 pessoas para Jesus, e todas abandonadas na rua. É mais ou menos isso que a igreja se acostumou a fazer, pela falta de entendimento, que a nossa responsabilidade não é só gerar, mas é levar as pessoas à estatura de Cristo, que é o que Efésios 4:11 nos diz. Temos a responsabilidade de cuidar, de manifestar a Cristo, de fazer com que cresçam até atingir a estatura do varão perfeito. Esse é o projeto de Deus para o homem. Não é de bebês espirituais, mas homens que manifestem a Cristo. E quando eu falo homens, com H maiúsculo, homens e mulheres. Esse momento de novo nascimento, sem dúvida, é especial. Colossenses 1,13 diz: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse momento é relatado na Bíblia como um momento que os nossos olhos espirituais se abrem. Tive um encontro com Jesus. Eu percebi que a vida é mais do que trabalhar, ganhar dinheiro, é mais do que essa sociedade apresenta. Mas a vida com Cristo não para nos seus olhos serem abertos. Você precisa se aprofundar nele. Você precisa permitir que ele seja gerado e assuma completamente o controle da sua vida. Porque como um bebê recém-nascido, você se torna frágil se você não cresce. Quantos cristãos frágeis. Às vezes a gente vê cada atrocidade de pessoas que falam que amam a Deus, que seguem a Jesus, que frequentam igrejas. E por que isso acontece? Porque são frágeis, porque não cresceram, porque não amadureceram. Achar que o papel da igreja acaba no momento que alguém levanta sua mão é como a gerar um filho e abandonar na rua. E o cristianismo vai sempre seguir sendo uma grande opção a todos que querem ter uma boa religião para frequentar, querem seguir a Cristo como uma prática religiosa de longe, onde nossos esforços, nossas dedicações, nossas boas obras, nossos trabalhos sociais nos encham da satisfação de dever cumprido. Essa é uma opção disponível desde Caim. Aquilo que eu faço
massageia minha alma por aquilo que eu não sou. Aquilo que eu faço esconde a realidade de uma falta de mudança dentro de mim. É muito bonito eu dar sopa para aqueles que passam fome, eu dar cobertor para aquele que tem frio, enquanto dentro de mim continua uma podridão de vida, afundada em pensamentos impuros, em atitudes erradas, mas externamente eu consigo me encobrir na religião. Eu vou à missa, eu vou a um culto, eu falo de Deus. Então o cristianismo vai continuar sempre sendo uma opção para essa classe de pessoas que querem seguir Jesus de longe. E você precisa nessa noite entender de qual grupo você faz parte: dos que o seguem de longe, daqueles que se aproximam até o momento que são confrontados, porque tem esses também. Tem uma experiência, fala assim: nossa, eu vou me aproximar dele. Começa a falar assim: olha, vem cá, jovem rico, abandona tudo que você tem, deixa para trás, vem, mergulha em mim, vamos caminhar junto. Agora você me pediu muito, Senhor. Quantas pessoas eu vi ao longo da minha vida fazendo isso? Começam a caminhar, começam a se aproximar e acham lindo o evangelho. Você anuncia, você fala de Jesus, os caras estão pilhados. Agora quando entra a cruz, quando entra a morte, quando entra a necessidade da tua vida sair de cena para que a vida dele possa ser vivida através de você, as pessoas recuam. Porque elas não querem Cristo, elas querem uma melhora de vida. E o cristianismo não é uma melhora de vida, é uma substituição, é a tua pela dele. O cristianismo não é mais uma religião, é a vida dele em você. E para que a vida dele viva em você, a sua tem que sair de cena. Tem um autor que eu gosto muito, chama Karl Barth. Karl Barth escreve algo interessante: a religião é uma tentativa desafiante, arrogante, mas sem esperança de criar algo que o homem possa fazer. Nunca será a verdade, mas uma completa ficção, a qual não tem pouca ou nenhuma relação com Deus. A religião é completamente impotente em si mesmo, porque ela vai criando coisas para o homem fazer, mas nada do que você faça te aproxima de Deus. Olha para quem está do teu lado assim: nada do que você faça vai te aproximar de Deus. Quantos de nós estamos presos no fazer? Quantas pessoas presas no fazer? Eu acho que se eu fizer uma promessa para Deus, eu vou parar de beber para ver se Deus muda o meu negócio. Eu vou ficar 1 mês sem Facebook para me consagrar a Deus. Daí depois de 1 mês sem Facebook, você acha que você está flutuando. Nossa, estou mais espiritual. Eu queria um dia encontrar com Jesus e trocar uma ideia com ele sobre essas coisas que a gente vê. Falei: o que você achou daquele ali que parou 1 mês de Facebook e achou que está mais perto do Senhor? Eu queria ver a cara, a expressão no rosto de Jesus. Enquanto ele vai para a cruz e entrega a vida dele, depois de ser massacrado, a gente acha que daí algo que eu faça me aproxima de Deus. Meu irmão, nada do que você faça te aproxima de Deus, porque tudo que tinha que ser feito, ele fez. A única coisa que nos cabe é nos render, é nos sujeitar, é nos submeter completamente a esse processo revolucionário, mas que começa dentro, para depois apresentar para fora. E vou te falar uma coisa: a igreja também é um ambiente muito propício para que você esconda a realidade de quem você é por dentro. Tem homens que estão sentados aqui que nem suas esposas sabem a verdade de quem eles são. Tem homens que vêm ao culto, saem de mão dadas com a sua esposa, e quando todo mundo está dormindo na sua casa, ele se enfia na pornografia do computador, mas continua tendo uma aparência de santo, porque fala glória a Deus, aleluia, misericórdia. Ele tem um linguajar de crente, tem cara de crente, tem jeito de crente, mas não é crente. Na época do Paulo Ricardo tinha um negócio que chamava Denorex, né?
Os mais novos não vão saber o que é, mas era um negócio que é um anticaspa, era isso, né? Parece, mas não é. Você sabe do que eu estou falando. Tem crente que parece que é crente, tem jeito de crente, mas não é crente. Em Cristo, Deus cumpriu todo o projeto dele para o homem. Se na época da lei, se no Antigo Testamento Deus se movia através de homens diferentes, quantos de vocês já leram o Antigo Testamento e viram Deus se movendo de forma poderosa através de homens como Elias? Amém? Moisés, Davi, José. Deus se movia através de homens diferentes, de líderes, de profetas, de juízes. Quando entra o projeto principal da história, quando o seu filho entra em cena, Deus para de se mover através de homens e passa a se mover através de um homem, que é Cristo. Você fala assim, o que você está falando aí, apóstolo? Como assim mover através de um homem que é Cristo? Hoje, quando Deus olha para a face da terra, Ele só vê um homem, que é o cabeça, e todos nós juntos, como igreja, somos o seu corpo. Então só existe um homem hoje para Deus, caminhando sobre a face da terra, e esse homem se chama Cristo, no seu corpo corporativo que se chama igreja, da qual Ele é o cabeça, e nós somos o seu corpo. E por que eu estou falando isso? Porque fora de Cristo, fora do cabeça, fora do corpo, não há vida com Deus. É impossível falar que eu me movo em Deus, que eu me sujeito a Deus, se eu não faço parte integrante do seu corpo sobre a face da terra. Você sabe que quando a gente fala de ressurreição, a gente fala de novo nascimento, amém? Quantos aqui já viram uma criança nascer? Quantos já viram uma criança nascer? Algum pai que está aqui acompanhou o parto, filmou? Quando uma mulher vai dar à luz a um neném, um parto natural, qual é a primeira coisa que aponta? Que o homem quase desmaia, que aqueles caras que são machos e tal, quando vê apontar a cabeça da criança, o cara quase tem um treco. Tem nego que derruba o celular, derruba a câmera, não consegue filmar. O que é a primeira coisa que você vê? É o pé? O que aparece? A cabeça. Sabe quem que a Bíblia fala que foi a primícia dentre aqueles que ressuscitaram dentre os mortos? Quem? O cabeça, Jesus, que é o Cristo. Mas logo em seguida que sai a cabeça, vem o corpo. Porque se saísse só o cabeça ia ser um monstro. Mas sai a cabeça e sai na sequência o corpo. Ou seja, a ressurreição começa em Cristo, mas ela chega na minha e na sua vida. Nós ressuscitamos com Ele. Nós experimentamos uma nova vida com Ele. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, na vaidade da vida, numa visão corrompida, presa nas coisas que o mundo nos oferece. Quantos de nós caminhávamos sofrendo, preocupados com as contas que temos que pagar, com a falta de dinheiro no banco? A Bíblia fala em Mateus capítulo 6, dessas coisas todos os homens também sofrem, mas vocês que são filhos, não andais ansiosos por coisa alguma. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem caminha tendo Ele como cabeça, sendo corpo, se Ele é o cabeça, Ele não vai suprir o corpo? Eu não tenho nunca como herdar algo sozinho. Eu sou herdeiro de uma promessa onde eu estou ligado corporativamente a outros. Eu estou conectado à tua vida está conectada à minha, nós fazemos parte do mesmo corpo. Não tem jeito de eu olhar para a tua vida e falar assim, está doendo nele, se vira, problema dele. Não tem jeito. O que dói em você, dói em mim. Nós somos parte de um corpo. E hoje existem muitas pessoas que querem pular fora da dor do corpo. Se sentem no direito de criticar, de julgar, de acusar a igreja, de não se relacionar quando uma parte do corpo comete um erro. Não tem jeito, meu irmão. Se você é um jogador, se você joga bola, e se você chega na cara do gol e errou, você vai cortar o pé e vai falar assim, caramba, você errou, cara, vou te arrancar do corpo. Quem que é prejudicado se você resolve cortar o seu pé por causa de um erro? Você mesmo, cabeção.
E o que acontece com a gente como igreja? Quando algum membro do corpo erra, dá vontade de arrancar fora. Mas não tem jeito. Nós precisamos aprender a viver a plenitude do corpo, para que possamos, como o corpo, herdar a herança que nos foi destinada pelo cabeça, que é Cristo. É muito forte isso. Nós estamos em pacto. E quando nós caminhamos em pacto, olha para quem está do teu lado e fala: quando você entra em pacto, você morre para a individualidade. Toda pessoa que entra num pacto, ela perde o direito da sua individualidade. Quantos aqui são casados? Meu irmão, quando você casou, acabou o direito da sua vida. A Bíblia fala que o teu corpo pertence à tua esposa, que da tua esposa pertence a você, vocês se tornaram um. E sabe qual que é a analogia mais profunda da relação de Cristo com a igreja? É o casamento. Ou seja, quando nós entramos nessa vida de unidade, que nos tornamos um com Cristo, o direito à nossa individualidade acabou. O direito à tua individualidade acaba. Se você continua olhando a tua vida através do olhar espiritual do teu umbigo, tem alguma coisa errada, cara. Se você fala que conhece a Cristo e caminha com Ele há anos e continua sendo egoísta, egocêntrico, orgulhoso, vaidoso, prepotente, eu quero te dar uma notícia muito difícil, mas Cristo não foi gerado e não assumiu o controle da sua vida. Você está vendo Ele à distância. Tudo que se origina no eu, ouve o que eu estou te dizendo. Você que gosta de anotar, toma nota disso. Você que gosta de twittar, twita do jeito que eu falo. Tem um montão de gente que muda tudo que eu estou falando. Eu olho as frases, depois eu falo assim: cara, não falei isso aí não. Então preste atenção. Tudo que se origina no eu, não consegue ultrapassar o filtro da ressurreição. Tudo que se origina no eu, não passa pela ressurreição. A ressurreição é como um filtro. Ela dá uma peneirada, e nessa peneirada são retidos, durante o processo de morte, tudo que não é espírito, tudo que é carne fica, e na ressurreição só levanta aquilo que é Cristo. O egoísmo, repita comigo: o egoísmo, o egocentrismo, não ressuscitam, eles ficam no filtro da ressurreição. Se o cara passa pela morte, meu irmão, e ressuscita com Cristo, a vaidade, o orgulho, a soberba, o egoísmo ficaram. Eu costumo dizer que o processo da cruz é o rompimento com o eu, para nascermos para o nós. A cruz é o lugar onde você morre para o eu e nasce para o nós. A cruz é o lugar onde Deus te leva na tua vida, onde você para de enxergar a vida por uma ótica pessoal e entende a visão de Deus para a humanidade. Você entende que a figura da pessoa que está do teu lado é mais importante do que a sua própria vida. Porque se você ressuscitou, você não ressuscitou por si mesmo, porque você só pode experimentar a ressurreição se você estiver em Cristo, amém? Ele é ressurreição e vida. Então, se você experimentou a ressurreição, você experimentou de Cristo. E a visão de Cristo foi dar a vida dele pelos outros. Ou seja, se você experimentou a ressurreição, você consegue entender o valor do próximo. Se não é balela, se não é papo furado, se não é evangelho. Assim como no nascimento da criança, é a mesma coisa. A igreja, ela nasce cabeça, mas nasce corpo, governada por esse cabeça. Então nós precisamos passar a olhar a vida através dos olhos de quem foi ressuscitado. A ressurreição fala de um novo homem. A ressurreição, ela aponta para uma nova vida. E eu não canso de falar isso, não é a tua versão melhorada, a versão melhorada de si mesmo, não, é uma nova vida. Na cruz a sua vida ficou, e quando você levantou experimentando daquele que é a ressurreição, uma nova vida. E a ressurreição é a base pela qual se estabelecem todas as coisas da nossa fé. Porque se Cristo não ressuscitou, diz a Bíblia, então é vã a nossa fé. Todo fundamento do que eu creio, do que você crê, da nossa vida,
está no fato de que Ele ressuscitou. Você consegue entender isso? Não, você não consegue entender isso. Eu tenho visto hoje pessoas competentes, bem intencionadas, que tentam buscar Deus ou fazer algo através de suas habilidades naturais e não através da ressurreição. E não adianta, meu irmão. O corpo de Cristo, que é a igreja, é o lugar onde a ressurreição se manifesta corporalmente através de cada um de nós. Tudo que não flua através da ressurreição não pode participar do corpo de Cristo. Eu vou repetir: tudo que não passa pela ressurreição não pode participar do corpo de Cristo. É isso mesmo que eu estou falando. Olha para quem está ao teu lado e fala: a ressurreição é um filtro. A ressurreição não é uma Páscoa de ovinho de chocolate. Tem gente que ainda que acha: a ressurreição, já ouvi essa palavra, na Páscoa tem ovo de chocolate, Cristo é ressurreição, é vida. Não sabe nada. A ressurreição é um filtro. O que fica na morte é carne, é a natureza adâmica, é o eu, é a vontade própria, é o ego. E o que vence a morte e permanece, isso é ressurreição. Olha para quem está do teu lado assim, olha para quem está do teu lado e fala assim: você já se encontrou com a morte? Você já encontrou com a morte, está aqui, então você ressuscitou, meu irmão. Fala para quem está do teu lado. Quantos entendem o que eu estou falando? Quantos já passaram por situações de morte? Quantos já se sentiram completamente desconstruídos por dentro? Hã? Quantos já passaram por um processo na vida? Essa eu quero ver. Quantos já passaram por um processo na vida que se sentiram completamente inseguros? Inseguro. Cara, estou sem chão, estou inseguro. Levanta sua mão. O processo de ser levado a uma zona de insegurança, todos aqueles que vão experimentar a ressurreição são levados por esse lugar. Sabe por quê? Porque antes de você passar por esse lugar tem algo que te sustenta, que é o que nós chamamos de autossuficiência. Hã? Não, eu seguro a onda. Não, eu tomo conta. Eu me preparei para isso. Mas tem um momento na tua vida que tudo que você preparou, que tudo que você estudou, que tudo que você planejou, que tudo que você podia fazer, falhou. E nesse momento de total insegurança, onde a tua autossuficiência não é suficiente, o Senhor te fala uma coisa: eu estou te levando para um lugar que você não vai mais conseguir confiar em você mesmo. Você vai ter que ser dependente totalmente de mim. E esse lugar é totalmente desconfortável para mim e para você. A gente não gosta dessa posição. Mas esse lugar é um lugar que nós somos transladados através da ressurreição. É uma nova vida, a gente tem que aprender de novo. Olha aqui, você precisa aprender de novo. A tua vida já não é mais a mesma. Nós como igreja estamos passando juntos por esse processo. Não tenta mais olhar a sua vida pela perspectiva que você tinha alguns anos atrás. Aquela pessoa de alguns anos atrás morreu. E aquela pessoa não vai ressuscitar. Adão, a natureza adâmica, o velho homem foi cravado na cruz e ficou lá. O que ressuscitou é Cristo. O que vence a morte permanece a ressurreição. Depois da ressurreição, pode ser que alguns amigos nunca mais falem com você. Eles não passam pelo filtro da ressurreição, porque eles estavam ligados a você por tudo que a tua carne podia oferecer. Ah, vamos beber, tô junto. Vamos comer, tô junto. Vamos para a balada, tô junto. Vamos para o culto, você está louco? Não passa. A ressurreição é um filtro. Se você vai falar que você vai cheirar, o cara, você nunca cheirou cocaína, fala assim: hoje eu vou experimentar. O cara é teu amigo, ele fala: ah, legal. Mas no mesmo dia você fala para o cara: não vou mais cheirar, eu vou para o culto. Você está louco? Porque é espiritual, cara.
As coisas que às vezes são um absurdo para a nossa mente, para o mundo é normal, mas as coisas do Espírito não se compreende. E tudo que a ressurreição produz de novo, ela mantém, ela preserva as cicatrizes, as marcas da morte. O corpo do Cristo ressuscitado vai ter sempre um furo na mão. As marcas da morte ficam. As nossas cicatrizes vão permanecer, mas elas não são capazes de nos deter. E nós podemos aplicar isso na nossa vida. Tem muita coisa na nossa vida que não tem marca de morte, e por isso não podem ser consideradas ressurreição. A morte deixa marcas que a ressurreição não tira. Eu fui marcado por Deus ao longo dos últimos anos, e essas marcas que eu carrego na minha vida, a ressurreição não tira. Eu nunca mais vou ser o mesmo. Eu sei que eu estou falando hoje aqui para muitos homens e mulheres que foram marcados por Deus através de um processo de morte. E essas cicatrizes nós carregamos. Essas cicatrizes são os nossos troféus. Essas cicatrizes vão ser quando a gente nos encontrar um dia com o Senhor. Ele vai te dar aquele aperto de mão com a mão furada, daí você mostra o seu lado rasgado, o seu rosto vermelho de tanto apanhar. E daí você vai trocar figurinha, porque aqueles que passam pela ressurreição carregam as marcas de morte. Nós carregamos em nosso corpo a morte de Cristo, para que possamos carregar também no nosso corpo a sua vida. E enquanto isso, o mundo segue aparentando o exterior de vida, mas carregando dentro de si morte. A gente aparenta por fora, através das nossas marcas, nós temos aparência de morte, mas por dentro nós transportamos a vida. Agora no mundo, as pessoas têm aparência de vida, mas carregam dentro de si cheiro e morte. Tem cara de vida, mas está morto. Nós temos cara de morte, mas estamos vivos em Cristo. Aleluia! Aleluia! Nós exalamos o bom perfume de Cristo, porque a ressurreição não carrega a podridão e o mau cheiro da morte. A ressurreição, como filtro, ela não consegue transportar inveja. A futilidade não passa pelo filtro da ressurreição. O medo do amanhã não passa pelo filtro da ressurreição. Quem ressuscitou em Cristo não teme mais o futuro. Olha para quem está do teu lado e fala assim: o teu amanhã pertence ao Senhor que te levantou da morte. Você está seguro nas mãos dEle. Você está seguro nas mãos dEle. Ele conhece a tua vida e Ele cuida de nós. Na ressurreição, no filtro da ressurreição, a opinião da sociedade não importa. Nem a opinião da sociedade, nem a opinião do mundo gospel. Não passa pelo filtro da ressurreição. Pela ressurreição não passa a vingança. Se você está em Cristo, você ainda não fica desejando mal, você não fica retendo perdão. Como é duro ver pastores que não conseguem perdoar outros pastores. Como é duro ver irmãos que estão dentro da igreja e não se falam. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: você precisa passar pela cruz. Você precisa experimentar a morte para ressuscitar com uma nova visão da vida. Porque a vingança, a falta de perdão, elas não passam pelo filtro da ressurreição. Todo aquele que tem um encontro com a morte segue vivo, sabe o que é ressurreição. Em toda a história da humanidade, somente uma pessoa foi capaz de adentrar a morte, passar pela sepultura e retomar a sua própria vida. E essa pessoa foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso nós temos que pegar carona na sua morte para poder experimentar a sua ressurreição. Eu não estou falando de uma morte pessoal, porque a sua morte pessoal seria incapaz. Mas é na morte dele que eu me aproprio, para poder me apropriar da sua vida.
Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18 diz: quando o vi cair aos seus pés como morto, então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Esse é o nosso Senhor. Venceu a morte. Venceu a morte para nunca mais voltar à sepultura. Porque diferente dos outros casos de ressurreição da Bíblia, aqueles 8 que eu falei, todos voltaram a morrer, mas ele não. Ele venceu a morte para nunca mais voltar para aquele lugar. E nós nos apropriamos da sua ressurreição. Deus está estabelecendo um tempo novo de ressurreição sobre a tua vida e sobre a minha vida. Situações que estavam mortos, ministérios que estavam mortos, casamentos que estavam mortos, vida espiritual que estava morta. Deus está trazendo uma palavra de ressurreição hoje. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para que você se levante amanhã de uma maneira diferente de como você se levantou hoje. Esse amém simboliza toda a tua incredulidade. Obrigado pelo teu amém tão empolgado, que mexeu com as estruturas. Você sentiu o altar tremer aqui? O amém de vocês tem uma convicção de que vocês estão experimentando essa ressurreição, que é impressionante. Jesus não ressuscitou a Lázaro. Jesus foi a própria ressurreição de Lázaro. É normal ao longo desse processo de recomeço chamado ressurreição, que você não se sinta confiante, porque você perdeu sua vida, meu irmão. Olha para quem está do seu lado e fala assim: perdeu, playboy. Você perdeu a sua vida. Nós estamos entrando profeticamente num tempo de novos começos. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te falar algo nessa noite. Quando eu preparava essa palavra, Deus me falou no meu espírito: eu abro nessa noite uma janela profética. Obrigado mais uma vez pelo seu amém empolgante. Eu abro nessa noite uma janela profética. Ô, irmão, vocês passaram pela morte e venceram. O Senhor estabeleceu o dia de hoje como o começo de uma nova história. Quantos precisam começar de novo? Se Deus está falando que tem uma janela profética e uma oportunidade de começar de novo, só você não começa se você não quiser. Nós precisamos entrar por essa janela. Para todos que estão dispostos a abrir mão da sua própria vida para viver o projeto de Deus, o sonho de Deus, hoje se abre uma janela profética. Quando eu preparava essa palavra, eu recebi uma palavra profética. A Bárbara está aqui? A Bárbara me mandou uma mensagem. Deus deu a ela uma visão. Eu não vou entrar em detalhes da sua visão, Bárbara, mas ela viu um foguete. E Deus começou a falar com ela a respeito disso, de algo com relação à minha vida sobre esse foguete. E quando ela me deu aquela palavra, aquilo veio muito claro no meu espírito, que Deus estava falando de algo novo mesmo. Porque o passo seguinte à ressurreição é a ascensão. E eu comecei a pesquisar na internet a respeito do processo de um foguete no seu lançamento. E tem algo interessante no foguete. Você sabe qual que é o maior obstáculo para um foguete cumprir sua missão? É ele conseguir romper com a força da gravidade. A força da gravidade é uma coisa interessante, porque ela puxa o foguete para a terra, ela insiste em atrair o foguete para a terra. E a única maneira dele conseguir romper com a força da gravidade é ele atingir uma velocidade tal que ele ultrapasse essa resistência da gravidade e consiga entrar em órbita. Quando ele rompe a força da gravidade, ele chega em órbita. E para ele chegar
Nesse momento, ele atinge uma determinada velocidade e tem que começar a soltar todo o peso desnecessário. Então ele tem algumas estações. Ele vai soltando uma parte do foguete, depois ele solta o tanque de combustível, e com isso ele vai mantendo a velocidade até que ele atinja a órbita. Sabe, quando Deus nos fala essa noite de ressurreição, e Deus me trouxe essa visão, e eu entendi bem comigo, não sei se você está entendendo com você, mas eu quero te falar uma coisa com relação a essa analogia do foguete. Hoje é uma noite onde Deus está querendo te arrancar de toda a força que te puxa para a terra. Deus está querendo te levar a um ambiente espiritual, mas parece que a terra insiste em te atrair para baixo. E tem duas coisas que são necessárias nessa noite para que você possa romper com essa vida tão fincada na terra. Você tem que ter velocidade. Você tem que ter velocidade. E você tem que eliminar o peso extra. Fiquem tranquilos, gordinhos, nós não estamos falando de regime. Não foi indireta para você, apóstolo Hélio. Ah, você olhou para ele. E quando eu falo de velocidade e de peso extra, do que eu estou te dizendo, meu irmão? Preste atenção. Nós estamos com uma janela profética. Quantos conseguem ver no espírito uma janela profética aberta? Imagina essa janela aqui na frente. Como naqueles filmes, naqueles desenhos que você salta e cai numa outra dimensão. É isso que Deus está fazendo no espírito nessa noite. Deus está querendo te levar a experimentar um novo começo. O mês 8 simboliza novos começos. Começar uma nova história, não mais na força do teu braço, não mais com a tua maneira de pensar, mas com Cristo tendo o total controle e governo da tua vida. Então ele abre uma janela profética e te diz, você precisa de duas coisas para conseguir entrar nela. Velocidade e eliminar o peso extra. Que velocidade? Você precisa tomar uma decisão hoje que você tem adiado há tempo. Tem pessoas nesse lugar que estão adiando decisões há tempo, enrola pra caramba. Frequenta a igreja há um tempão, mas não toma decisão, não se posiciona, adia decisões todos os momentos. Com Deus, não houve nenhum tipo de pé no freio na hora que foi para entregar Jesus, ele foi radical até o final, e você fica medindo as consequências da tua decisão. Meu irmão, com Deus você não mede as consequências, você se joga. E por que precisa de velocidade? Para de pensar e se sujeita ao que Deus está falando nessa noite. A semana passada eu falei uma frase que eu quero até ajustar ela para que ela não seja mal compreendida. Eu falei que tem pessoas que às vezes ficam pedindo sempre opinião em algumas coisas, que demonstram com isso uma infantilidade, uma imaturidade. Mas eu não estou falando que com isso você não deva perguntar a sua paternidade espiritual. Eu continuo crendo e tenho convicção que a obediência é cega, surda e muda. Você obedece, não tem porquê, se obedece e acabou. Com Deus funciona assim. Mas o que eu estou falando é que nós precisamos amadurecer para não usar a paternidade como uma desculpa para os meus erros ou para a minha falta de posicionamento. Tem gente que não se posiciona. Tem gente que não toma decisão. Hoje é uma noite de você tomar uma decisão, se você quer viver de fato o evangelho na íntegra, ou vai continuar brincando, vai continuar tendo uma aparência exterior que para os outros está legal, mas você sabe como você está por dentro. E os pesos extras, é tudo que você tem carregado, que você não precisa mais carregar. Tem gente que traz um peso do passado, tem gente que traz uma culpa do passado, tem gente que se sente indigno. Ixi, cara, eu não sou para estar aí, você não sabe da minha história, você não sabe o que eu já fiz. Eu não sei e quero te dizer uma coisa, a hora que você entrega a vida sua para Jesus, Ele também não sabe, porque a palavra diz que do teu passado Ele não se lembra mais. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então você não tem que carregar culpa. Você não tem que levar acusação sobre os teus ombros. Eu falhei nisso. Eu podia ter feito diferente. Quantos trazem essa frase toda hora na cabeça?
eu podia ter feito diferente. Não, meu irmão, foram os teus erros que te trouxeram até aqui, e hoje você pode ter a humildade de falar: eu preciso do Senhor, eu não sei sair dessa situação se não for através dEle. Mas hoje Ele está te dizendo: é um tempo de novos começos, eu coloco disponível para você ressurreição e vida. Os pesos extras podem ser amizades que você tenha que romper e você ainda adia essa decisão. Tem amizades que você sabe que atrapalham, que interferem no teu casamento, que interferem na tua vida com Deus, e você insiste em trazer para perto. Você tem que eliminar peso extra nessa noite, senão você não consegue romper, você não consegue subir, a força que te puxa para baixo é maior. Então você precisa tomar uma decisão e precisa eliminar o peso extra, para que você possa entrar nessa janela profética que foi aberta pelo Senhor, chamada ressurreição. Tempo de novos começos. Nós vamos entrar no mês de agosto com tudo novo. Tudo novo, e nós vamos ver as promessas de Deus se cumprindo sobre as nossas vidas nesse ano. Nós vamos virar esse ano para o ano que vem de uma forma completamente diferente. Você crê nisso? Então se coloque de pé. Eu não vou falar duas vezes. Você que precisa entrar por essa janela hoje, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Precisa de velocidade, de decisão e eliminar peso extra. Então não é para a gente ficar enrolando. Vamos orar. Vamos orar. Eu queria me despedir daqueles que estão nos acompanhando pela TV Rica. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa produzir em você uma tomada de decisão efetiva. Que a sua vida nunca mais seja a mesma e que você possa experimentar um novo começo na tua história. Amém? Não se esqueça que a partir de amanhã nós temos a nossa conferência, começa amanhã às 18 horas. E se você não fez inscrição pela internet, eles vão brigar comigo, mas você pode fazer inscrição aqui na frente amanhã. Não deixe de vir porque você não fez a inscrição. Venha e faça na hora. Amém? Deus te abençoe. Agora é com a gente aqui. Não é? Tem gente que fala assim: putz, queria tanto ter ido e não fiz a inscrição. Não vem, pô. Você não vai ficar de fora porque você não fez a inscrição. Amém? E você não vai ficar de fora daquilo que Deus tem para essa noite. Só depende de você. Você sabe do que eu estou falando. O Espírito Santo está trabalhando dentro de você nessa hora. Mas eu queria separar essa oração em duas orações. Existem pessoas que já entregaram a sua vida efetivamente a Jesus há muito tempo e tem que tomar uma posição hoje, mas tem pessoas que estão vindo hoje pela primeira vez e ainda não se renderam completamente a Cristo. E você precisa falar: Jesus, eu quero que o Senhor assuma o controle. Eu quero te receber como meu Senhor e Salvador. Eu quero mudar a minha história e quero que o Senhor assuma a minha vida. Se você entrou aqui pela primeira vez e ainda não fez essa oração entregando a tua vida a Jesus, antes de orar por todos, eu quero orar com você. Porque essa oração não é por você, você tem que fazer. Mas eu vou te ajudar. Feche teus olhos. Nós somos um corpo, meu irmão, e essa oração para essas pessoas é tão importante para mim quanto para você. Amém? Nós amamos essas pessoas que estão chegando aqui e precisam se render ao Senhor. Então, você que já fez essa oração, esteja aí em espírito intercedendo. Enquanto isso, você que veio pela primeira vez e quer entregar a tua vida a Jesus, repita comigo essa oração no seu lugar, onde você está. Só permita que a sua voz saia, não fala para dentro, que a sua voz seja ouvida. O mundo espiritual precisa te ouvir. Repete comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu entendi a necessidade de entregar a minha vida por completo ao Senhor, e eu decido me render. Eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador, e eu decido mergulhar na tua morte para experimentar a tua ressurreição. Escreve na minha vida uma nova história. Eu entrego o controle
da minha vida ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quantos fizeram essa oração pela primeira vez? Levante sua mão. Amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. Feliz demais. Vocês têm consciência da oração que vocês fizeram? Todos que levantaram a mão fizeram consciente dessa oração. Estou entregando o controle da minha vida a Jesus. Todos que levantaram a mão têm consciência disso. Então eu queria pedir algo a vocês. Todos que levantaram a sua mão, fica aqui na frente, ó, só para eu ver um por um. A linha aqui, ó, eu vou pedir para orarem por você de maneira especial. Todos que levantaram a mão, venham aqui, isso. Por favor, venham rapidamente. Todos que levantaram a sua mão, nós vamos orar abençoando a sua vida. Eu não quero te expor, te fazer passar vergonha, não é nada disso. Isso, vem aqui, ó, por favor, ó, para que os ministros, por favor, me ajudem aqui. Isso, Deus te abençoe. Amém. Por favor, os ministros rapidamente vão orando com eles aqui. Pode orar. Precisa de mais gente. E agora é com a gente, meu irmão. Agora é com você. Agora é com os filhos dessa casa. Você que sabe que precisa passar por essa janela profética. Não dá para continuar com a vida do mesmo jeito. É necessário um novo começo. Quantos estão aqui? É necessário um novo começo a partir de hoje. Deus quer escrever uma nova história. Olha aqui, meu irmão, a ressurreição é um filtro que você não pode passar carregando o que você está trazendo ainda hoje. A ressurreição não carrega a carne. A ressurreição não carrega pornografia, prostituição. A ressurreição não carrega mentira. A ressurreição não carrega inveja. A ressurreição é um filtro que vai deixar de lado tudo aquilo que tem te impedido de manifestar a vida de Cristo. Arranca os pesos que você tem carregado. Fecha os teus olhos agora. Pensa, você sabe quais são os pesos extras que estão sobre os seus ombros. Pode ser que seja culpa. Pode ser que seja acusação. Pode ser que seja o sentimento de fracasso. Pode ser que o passado esteja batendo a porta toda hora. O Senhor me fala que tem pessoas que têm tido visões do passado. Cenas, às vezes, de relacionamentos antigos vêm à tua memória para te acusar. Esses pesos extras têm que ser deixados de lado, porque o Senhor não te acusa. O Senhor não se lembra mais. Levanta suas duas mãos ao alto. Alguém aqui já viu batida policial? Quando os caras chegam, fala assim, mão pro alto aí. Eu quero te dar uma notícia boa nessa noite, você perdeu. O Senhor te achou. Olha aqui, meu irmão. Ele te achou. Levanta a mão aí. É batida nessa noite, Ele te pegou. Ele te encontrou. Arranca tudo que você estava carregando escondido aí. Arranca tudo que estava no teu bolso. Arranca tudo que estava na mochila. Arranca toda essa mentira que está pesando sobre os teus ombros. Repita comigo, eu me rendo. Eu me rendo. Eu quero mais de Cristo. Eu quero mergulhar nessa janela profética. Eu quero expor agora a luz tudo que está oculto nas trevas. Eu quero expor agora toda a minha falta de decisão, tudo que eu adiei na minha vida, porque agora, hoje, eu decido iniciar uma nova história. Eu profetizo sobre a minha vida que hoje é um tempo de novos começos, que hoje é um tempo de ressurreição e vida. Eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia.
Declare isso. Declare isso. Pra conhecer